Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tô bem também. Então, ótimo. Olá, boa noite. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos à última parte de cinética, né? Vamos caminhando aí pro final. Vocês viram que, claro, não dá para falar para vocês que essa parte de cinética é simples, né?
Então não é, mas também não posso falar que foi dado tudo, porque muito de longe, né? Vocês têm, se eu não me engano, uma disciplina não totalmente voltada a ela, mas um enfoque muito mais específico, né, nessa parte de cinética. Então, basicamente é entender todos os princípios, né? Vocês viram até que a nossa listagem aí de conteúdos tá ali à direita é bastante grande. Ficou faltando um pedacinho final, mas esse pedacinho é mais informativo, então eu posso deixar para vocês um material em PDF lá no Siga, né? Porque é algo que vocês vão se aprofundar, principalmente na fisicoquímica, na orgânica, né? Então são alguns mecanismos de reação ou unimolecularidade, velocidade, fatores determinantes de velocidade, né? Então etapa lenta da reação. E são para nós, por enquanto, conceitos, né? Então, o que estava proposto para hoje? Daí eu fiquei pensando, acho que realmente era melhor a gente dedicar a aula para isso, é a resolução de exercícios, né? Então, o que eu propus? Para a gente ir aquecendo, né, a nossa rotina aqui, nossa aula, para a gente ir aquecendo, eu propus 2 exercícios de método da velocidade inicial, né, que são exercícios que quem assistiu às aulas assíncronas já viu algo parecido, né? Eu resolvi alguns com vocês, então são 2 exercícios aqui para a gente propor, mas claro, para vocês fazerem comigo. Então eu quero que a gente discuta, que vocês aproveitem para tirar as dúvidas, né? Porque eu já gravei aqueles lá, então se fosse só para fazer, eu gravaria outros 2, não teria o propósito, justamente para vocês colocarem o que já está claro, o que não está. E 2 exercícios que a gente não fez ainda, né? Que são novos, que são sobre lei de velocidade, né? Que foi da última aula síncrona lá que são das leis de velocidade integradas, né? Então a gente não integrou as equações, mas eu mostrei para vocês como é que a gente conhece essas leis de velocidade e, consequentemente, como é que a gente conhece a ordem, né, de reação, a equação a lei de velocidade da reação, tá? E ao final tem um desafio ali que é um exercício mais integrado e daí o que eu vou propor para vocês, né, para se quiserem tentar fazer, tá bom? Bom, vamos dar uma aquecida então, né? Aí a gente vai pegando as informações e aí, claro, depois vocês vão exercitando isso aqui, o que não der tempo da gente fazer hoje, ou exercitando os mesmos exercícios, só que agora sem consultar alguma coisa para ver até onde vocês conseguem chegar. Bom, então, o primeiro exercício nos dá uma reação, né? E essa reação aqui, claro, poderia ser hipotética, então poderia falar A com B formando C e D, mas ela é uma reação real, então é importante que a gente conheça, né? Um derivado halogenado, né? Então, um cloro ligado ao que era o metil, né? O que antigamente era o metano, né? Então substitui um hidrogênio pelo cloro, reagindo com gás cloro, tá? E gás cloro numa proporção, né, de 1 para 3, então aqui o 1 não aparece, aqui o 3, formando agora um carbono tetrasubstituído, que é o CCl4, que é o tetracloreto de carbono, e 3 mols de ácido clorídrico, né, 3 mols de HCl. Importante lembrar, a gente vai, né, chegar aqui na expressão da velocidade da reação. Então, nosso exercício principal é chegar na expressão da velocidade de reação. Tá? Só para recordar, a expressão da velocidade de reação é essa equação aqui. K, concentração dos reagentes, que aqui nesse caso a gente sabe quem é, né? Concentração do clorometano, concentração do Cl2. Elevados a quem? Elevados aos coeficientes que não são os coeficientes estequiométricos necessariamente, tá? Ou seja, não é que vai ser elevado a 1 e a 3. Pode, coincidentemente, ser elevado a 1 e a 3, mas aí é uma mera coincidência, tá? A estequiometria não determina o expoente da equação, da expressão da velocidade da reação, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que isso aqui é empírico, ou seja, é experimental, né? Determinado experimentalmente. Beleza, então nós precisamos chegar nesta equação aqui. Nós temos dados de concentração, né, para os reagentes
E nós temos os dados de velocidade inicial para estas concentrações, né? Ou seja, para as várias concentrações que eu alterei, eu tenho um dado de velocidade inicial correspondente. Tudo aqui nas unidades específicas. Para quem não lembra, este M aqui, né, é uma representação de molaridade. Molaridade é um termo que não se usa mais, né? A gente usa mais concentração em mol por litro. Então, mol por litro. Ou mol vezes litro menos 1, tá? Mesma coisa. Essa é a anotação que é distinta. Dependendo de onde você for publicar o material, digitar o material, enviar o material, vai ser exigido de um jeito ou de outro. Então é bom que vocês conheçam as várias formas de representação. Beleza, preciso chegar então na expressão da lei de velocidade, na expressão da velocidade da reação, desculpa. Como é que eu começo? O que eu quero saber? Para montar essa expressão, eu preciso saber. Opa, se escrever direito fica melhor, né? O que eu quero saber? Como cada concentração, né, dos reagentes, como que cada concentração dos reagentes interfere na velocidade da reação. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos numerar aqui, fica mais fácil, né? Eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Essa linha 1, por exemplo, está dizendo que eu uso 0,050 mol por litro de clorometano, 0,050 mol por litro de gás cloro e a velocidade inicial é 0,014 mol por litro por segundo. Tá? Essa informação nos diz alguma coisa? Não, não nos diz nada por enquanto. Isso, então nós vamos tentar, exatamente, Adriano, nós vamos tentar encontrar x e y, tá? Então, e justamente, é isso mesmo. X e y é como é que cada concentração vai interferir, né, na nossa velocidade. Então, quais expoentes? Porque, por exemplo, se for zero, a concentração daquele reagente não interfere em nada, né? Então a gente precisa determinar esses coeficientes. Beleza, a linha, como é que essa linha foi obtida? Então vamos voltar um pouquinho, né? Como é que essa linha foi obtida? Experimentalmente, isso é dado, tá? Não tem como eu chegar para vocês agora e falar, determine qual é a velocidade inicial sem saber nenhum dado. Não tem. Tá? A gente tem aí os experimentos que foram feitos, a partir deles eu posso determinar outras, né? E aí é claro que daí eu estabeleço uma lógica entre elas. Vamos imaginar o seguinte, vou colocar algumas hipóteses aqui para vocês, tá? Então vamos imaginar, no experimento 1, eu tenho 0,050 mol por litro de clorometano e eu tenho 0,050 mol por litro de gás cloro. Tá? Isso teve medido uma velocidade inicial de 0,014 mol por litro por segundo. Tá? Eu só estou transpondo o dado ali da linha 1. Vamos pensar o seguinte, eu quero usar a linha 3, tá? Por exemplo. Estou dando uma hipótese aí por enquanto. Na linha 3, eu tenho 0,100 mol por litro para o clorometano, 0,100 mol por litro para o gás cloro. E a velocidade é de 0,041 mol por litro por segundo. Pergunto para vocês. A velocidade foi alterada? Foi alterada. Tá? Dá para ver, ela mudou de 0,014 para 0,041. Quantas vezes foi alterada?
quanto variou? Né? Quantas vezes teve de alteração de 0,014 para 0,041? 3 vezes? Foi 3 vezes? É, aproximadamente 3 vezes, né? Ah, vai falar assim, mas a terceira casa não dá exato, mas é aquilo que eu comentei com vocês, né, no encontro assíncrono. Não precisa ser exato, tá? Então a gente vai aproximar para ter uma estimativa. Igual eu falei, se a gente quisesse um número exato, a gente teria que ter muito mais experimentos, fazer um tratamento matemático muito mais restrito. Então a gente está usando com o que a gente tem de ferramenta perto de 3 vezes. Agora, observem o seguinte, essa concentração foi duplicada, e esta concentração foi duplicada, certo? Isso significa o quê? Significa que eu não sei se essa triplicada aqui foi decorrente de essa duplicação ou desta duplicação. Para eu determinar como que cada coisa altera, eu tenho que sempre ter um controle. E o que é um controle? É manter alguém do jeito que está e mudar só o outro. Sabe quando você vai ajustar, por exemplo, lá um parâmetro de tela, você quer mudar o brilho, quer mudar da foto, né? Você vai postar foto lá na rede social, você quer mudar o brilho e tal, aí aparece um monte, né? Brilho, contraste, cor, não sei o que, você tem que mudar as intensidades. Se você mudar tudo, você não sabe qual mudou o quê. Então o que você faz? Deixa tudo parado, muda um. Gostei, não gostei, volto. Muda o outro. Esse não ficou bom, e vai. Diminui. Então, vai variando um por vez, tá? Até você realmente saber como cada um influencia naquela sua imagem. Aqui é a mesma coisa. Se eu usar este 1 e este 3, eu duplico os dois, eu não sei como foi o efeito. Então, esta combinação aqui não é uma combinação boa, tá? Deixa eu mudar a cor aqui, só para não confundir quando vocês forem ver depois. Esta combinação aqui não é uma combinação boa, tá? Então nós vamos ter que tentar achar outra combinação. Que outra combinação nós vamos usar? Qualquer combinação que mantenha um constante e o outro seja alterado, tá? Vamos pensar o seguinte, 1 e 2 pode ser? Pode. Por quê? Aqui, de 1 para 2, eu tive uma duplicação. Mas não poderia ser de 2 para 1? Poderia, tá? Eu numerei aqui, eu posso embaralhar essa ordem, usar da mesma forma, tá? Assim como multiplica por 2, se eu usasse na outra ordem, dividia por 2. Não tem problema nenhum. O que acontece aqui com o cloro, o gás cloro? Fica constante, né? Se fica constante, quer dizer, eu vou determinar para essa variação de velocidade como é que a concentração do clorometano afeta a minha velocidade de reação, a velocidade inicial da reação, tá? E o que aconteceu com a velocidade da reação? Duplicou também, né? 0,014 para 0,029, deu um fatorzinho a mais que duplicar. Então, duplicou, né? Matematicamente, a gente poderia ter um 2,000 alguma coisa lá, tá? Duplicou essa velocidade. Se duplicou a velocidade e duplicou a concentração de clorometano, significa que existe uma relação de 1 para 1. Tá? Quer dizer, se eu quadruplicar aqui, eu vou quadruplicar aqui. Se eu sextuplicar aqui, eu vou sextuplicar aqui. Então eu sei que a concentração, a partir daqui, eu chego na conclusão de que a concentração de clorometano é elevado a 1. Quem é o meu aqui, meu fator? O x, né? Então eu chego à conclusão que x igual a 1, tá? Se tiverem dúvidas, interrompam, coloquem no chat, falem. Eu só não estou vendo as câmeras de vocês, né? Porque eu coloco a tela inteira para ficar na gravação, mas podem interromper à vontade, tá? Beleza. Aí eu quero fazer agora, né? Vou tentar fazer aqui para determinar o gás cloro. Posso fazer com 3 e 4 que sobrou? Sim ou não? Não. Por quê? Porque é aquela mesma situação, né, professor? Os dois vão duplicar, né? Isso, exatamente. Perfeito, tá? Quer dizer, os dois vão variar,
Então não consigo concluir de quem é o fator, né? Então vamos ter que achar outro. Vamos pensar, ó, 2 e 3 pode ser? Pode, tá? Por quê? Porque, não, não pode. Não pode, porque ele faria a mesma coisa, ó, do que a gente concluiu agora, né, do clorometano. Então, não, olha eu confundindo tudo aqui. 2 e 3 pode sim, por quê? Porque agora quem fica constante, ó, é o clorometano. Aqui, ó, constante. Eita, pronto, nada grave, tudo resolvido. Ó, e aqui o que acontece? Eu duplico, tá? Então, ó, na 2 e na 3, eu mantive constante, né, as concentrações de clorometano e dupliquei a concentração de quem? Gás cloro, tá? O que aconteceu com a velocidade inicial? Mudou. Então, a concentração de gás cloro duplicada mudou. Mas aconteceu o que aqui? Para 0,029 até 0,041 foi para quanto? Foi mais ou menos quanto? 1,5? Não é exato, mas é aproximado, né? 1,3, algo assim, mas 1,5, né? Então, como é que fala? É fracionário mesmo, tá? Então, 1,5 é 3 meios, né? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Vezes 1,5, né? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 3 meios. Pode ser fracionário? Pode, tá? Nada impede, não tem nenhum impedimento. E é 3 meios? É 3 meios, tá? Então, o que aconteceu? Eu dupliquei aqui, eu multipliquei por 1,5. Se eu quadruplicar, ele vai multiplicar por 3, tá? E aí, como é que eu faço para colocar esse valor na fração? O que vocês acham? Vou deixar uma interrogaçãozinha aqui, depois a gente volta então aqui. Então a gente ainda tem que determinar o y. Dividir o número que não é zero pela quantidade decimal. Como dividir o número que não é zero? Desculpa, Adriana, não entendi sua colocação. – 29 por 1000? De onde são esses números? Não, mas isso daí é o valor da velocidade, né? Esse é a velocidade. A gente, por mais que a gente multiplique ou divida esses valores aqui, a gente vai chegar na mesma proporção, né? Então, o que importa para nós aqui, por enquanto, é a proporção. É o vezes 2 e o vezes 1,5. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir um pelo outro, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, quando a gente fez o 2 e o 2, para chegar neste 1 aqui, a gente concluiu, né, falando que é a mesma proporção. Mas se a gente quisesse fazer matematicamente, seria o quê? 2 divididos por 2, porque multiplicou por 2, multiplicou por 2. Esse 2 por 2 dá 1.
Agora, eu quero fazer isso para o 3 meios, né, ou 1,5 e o 2. O que eu faço? É o 3 meios divididos por 2 ou é o 2 divididos por 3 meios? Vamos pensar o seguinte. Quando eu duplico a concentração, eu multiplico a velocidade por um valor menor. Então, quer dizer, não é a mesma intensidade, não é duplicar. Duplica, a velocidade aumenta, mas num fator um pouco menor, tá? Um pouquinho menor. Então, quer dizer, qual desses dois números me dá um valor que diminui o fator da concentração aqui na lei de velocidade? 3 meios divididos por 2 dá 3 quartos. 2 divididos por 3 meios dá 4 terços. Quem é menor, 3 quartos ou 4 terços? Aula paralela de álgebra. Quem é menor, 3 quartos ou 4 terços? 3 quartos. 3 Mas, quartos. professor, Oi. é que eu tô com uma dúvida. Fale. É porque, assim, eu não sei como relacionar esses dois números, entendeu? Tá. Tipo, o que eu descubro dos reagentes com a velocidade. Tipo, eu tenho que dividir os dois, eu tenho que multiplicar isso. Tá. Então, assim, na verdade, eu vou até deixar para vocês depois uma resolução lá, porque é o seguinte, o que a gente tenta fazer nesse primeiro... É uma sequência quase que lógica para tentar mostrar que não é só por equação, mas eu entendo sua dúvida e ela é totalmente, acho que ampliada ou dividida aí pelos colegas, por alguns colegas pelo menos. O que acontece? Se você... existe uma equação original que justifica tudo isso. Eu não fiquei deduzindo a equação, porque senão enche de número lá e daqui a pouco a gente está com um monte de dedução e tal, fica parecendo que a gente só consegue fazer por fórmula. Né? Então eu estou tentando trazer com a relação do tipo, multipliquei, multiplicou, então a proporção é 1 para 1. Dividi, é 1 para 1, 1 para 2, e tudo nesse sentido. Quando começa a dificultar nesse sentido aqui, seria melhor se a gente tivesse essa equação. Tá? Então eu faço assim, eu vou colocar depois a equação, toda ela detalhada, tá? Que talvez facilite o raciocínio. Pode ser assim? Pode ser assim, professor. Pode, então beleza. Tá? E daí, o que acontece? A gente termina o raciocínio aqui com essa proporção, tentando achar essa proporção, depois eu deixo com a equação, vocês tentam fazer igual. Ah, me dei melhor com a equação. Tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho mais extenso, mas o raciocínio é igual. Tá? E claro, né? Aqui a gente está falando com coisas que dão valores que a gente consegue calcular. Às vezes não dá para achar uma lógica. E daí tem que partir, obviamente, para outras equações. Tá? Então, aqui o raciocínio é que 3 quartos é o valor que diminui. Então eu sei que o meu y é igual a 3 quartos. Tá? Então, não é essa relação aqui. Que é, na verdade, o que a gente sempre fez. A velocidade aqui, né? Dividido pela concentração aqui. Tá? Beleza. Temos aqui o y. Temos aqui o x. E ele pede para nós a expressão que a gente já, né, descobriu. Aqui que é velocidade constante, concentração de clorometano elevado a 1, não precisa escrever, concentração de gás cloro elevado a 3 quartos. Tá? Essa é a equação. Ele vai pedir para a gente calcular o valor da constante, o valor de K. A gente vai fazer o quê? Substituir em alguma das linhas os valores de velocidade, concentração e concentração, e vai ter como única incógnita o K. Tá? Então é matemática aqui, não tem nenhum segredo. A única diferença, e aí de novo, né, o que a gente já discutiu lá na aula síncrona, é que o K é associado a uma unidade. Então não esquecer sempre de que a gente tem uma relação de mol por litro
mol por litro e mol por litro por segundo, tá? E ele vai pedir para nós a ordem global da reação. Para este reagente aqui, o primeiro, o clorometano, a ordem é 1. Para o gás cloro, a ordem é 3/4. Então eu vou somar, tá? 3/4 com 1 é igual a 3/4 mais 4/4, 7/4. Quase 2. Então ela é quase uma reação quase de ordem 2, de segunda ordem, né? Na ordem 7/4 fracionária ou 1, quanto quer que seja aí, 7/4. Tá? De novo, é um passinho além dos exercícios que a gente fez no encontro assíncrono, tá? Porque não tinha nenhum fracionário, agora tem. É muito bem colocada a pergunta de que a gente fez através de tentar decifrar como que uma coisa varia em função da outra. Mas qual é a lógica disso? Uma equação, que eu vou deixar lá para vocês. E claro, se ficar em aberto, na próxima aula mesmo que a gente comece um conteúdo novo, vocês tiram as dúvidas e a gente faz uma outra atividade, eu gravo uma outra aula, não tem problema nenhum, tá? Só me avisem, eu quero que vocês me deem esse retorno para saber se a coisa está tranquila. Vou deixar essa continha, isso aqui vocês fazem, né? Para achar o valor da constante aqui, essa matemática, tá? Tem uma outra proposta aqui de exercício, mas eu quero pular, porque eu quero que a gente faça um que a gente não fez até agora, tá? Esse exercício aqui tem muito a ver com a nossa aula mais recente de lei de velocidade integrada, tá? O que é a lei de velocidade integrada? Talvez seja a forma mais exata que a gente tem para determinar ordens de reação e valor de constante de velocidade através de uma equação. Só que esta equação, ela não é mais uma equação, como é que eu posso dizer, tão direta, né? Uma equação de velocidade tão direta. Ela é uma equação que se assemelha a uma equação de primeira ordem. Então vamos voltar lá e ver o seguinte, ó. Não sei se vocês vão lembrar que a gente viu nas nossas aulas assíncronas, né? Aqui está o mesmo material lá que eu deixei para vocês. Essa equação aqui, por exemplo, é a equação de lei de velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. O que eu quero dizer com isso? Esta aqui, que é a lei de velocidade diferencial, foi integrada, passou por integração. Quem não sabe o que é integração não tem problema, é um tratamento matemático, tá? E esta integral resultou nisso aqui, tá? E aí a gente chegou nessa relação dos ln, um fator aqui em função do tempo, constante vezes tempo, e um outro ln. Por que eu estou falando isso? Porque é a partir destes parâmetros aqui que a gente vai descobrir se esta reação, né, estes dados aqui de velocidade, esta reação obedece uma cinética de primeira ordem, se obedecer essa equação, segunda ordem, se obedecer esta equação aqui, ou ordem zero, se obedecer a esta equação aqui, tá? Importante, esta equação de primeira ordem está nesse formato, alguma coisa igual a alguma coisa mais alguma coisa. Esta de segunda ordem está nesse formato, alguma coisa igual a alguma coisa mais alguma coisa. Esta de ordem zero está nesse formato, alguma coisa igual a alguma coisa mais alguma coisa. Por que eu estou repetindo isso? Porque este formato pode ser resumido em alguma coisa igual a alguma coisa mais alguma coisa. Isso aqui é uma equação da reta. Tá? Ou seja, se eu fizer um tratamento com os dados e eu obtiver uma reta, quer dizer que obedece àquela ordem de reação. Se eu fizer um tratamento com ln, né, o logaritmo natural, ele vai me dar um fator. Então, olha aqui, ó, se eu fizer, né, olha aqui o exemplo.
Se eu fizer um ln em função do tempo e me der uma reta, significa que estes dados aqui, né, essa reação e tal, está descrita, nos dá uma cinética de primeira ordem. Se eu fizer com o inverso, então aqui, né, ó, inverso em função do tempo e me der uma reta, significa que esta equação obedece uma cinética de segunda ordem. E se eu fizer uma reação de ordem zero, ou seja, em função apenas da concentração, ó, concentração em função do tempo, e me der uma reta, significa que a reação é de ordem zero. Ou seja, eu vou ter que fazer 3 gráficos e descobrir quais deles dão uma reta. Tá? Quais são as 2 formas que eu tenho de fazer isso? Não só 2, né? Várias outras. Duas formas. Uma é na mão, né? Que dá certo. Vou pegar lá, fazer cada um desses dados, vou fazer o inverso desses dados, vou fazer o ln desses dados. E aí vou fazer 3 gráficos, né? Esse é o eixo x, esses outros são os eixos y. Desses gráficos, qual deles der uma reta é o que vai me determinar a ordem de reação. Agora, existe uma outra forma. Qual é a outra forma? Utilizando um software, tá? Que para nós aqui vai ser o Excel, tá? Não sei se vocês estão habituados a usar o Excel, né? Não sei se vocês gostam de usar Excel. Poderíamos usar outra coisa além do Excel? Deixa eu achar aqui. Poderíamos usar o Origin ou o equivalente do Office, né? Ou do Linux, né? Para fazer tabela? Podemos usar do sistema iOS? Podemos, tá? Qualquer plataforma que trabalhe com planilhamento de dados. Pergunto, vocês sabem mexer no Excel? Conhecem o Excel? Sim, não, mais ou menos. Eu sei mexer no Excel, professor, mas eu nunca entendi como que faz gráfico. Então vamos lá. Talvez seja a hora. Então vamos tentar pelo menos explorar essas funcionalidades. E daí a gente discute. E daí, claro, gente, eu não sou nenhum expert, né, no Excel, eu sou um usuário do Excel. Então, se tiver alguma coisa que vocês tenham dúvida, eu consiga esclarecer, ótimo. Se não, né, eu posso tentar buscar informação, tá? Mas do que a gente precisa, ele consegue dar uma ideia geral aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou planilhar esses dados que a gente tem. Tá? Eu não planilhei antes, porque eu falei, eu quero fazer em tempo real com todo mundo, para vocês verem que não tem nada programado aqui de, deixei pronto, né, deixou o negócio ali, fez direto, pulou etapa, tal. Então não, vamos fazer aqui, ó. Não sei se vocês conhecem essa função, vou fazer isso aqui, ó, e vou prolongando, tá? Se é a mesma proporcionalidade, ele vai preenchendo aqui para mim, tá? E vou chamar aqui de concentração, tá? Eu vou colocar sem acentuação, sem cedilha, tá? Para não ter erro de depois não formatar na hora do gráfico. Então, eu estou colocando na primeira coluna o tempo, na segunda coluna os dados. Aqui não tem como eu fazer, né? Porque aqui é um dado obtido para cada tempo. Então, vamos transpor aqui os dados, tá? Observe o seguinte, se vocês forem fazer isso em laboratório, vocês podem medir qualquer tempo. Tá? Aqui ele foi bonzinho com a gente, ele deixou intervalos de 50 em 50 segundos. Né? O que vai acontecer quando vocês forem fazer isso experimentalmente, né? Ou se já fizeram, não sei, né? Em aula experimental, às vezes você vai medir, por exemplo, 30 segundos. Perdi, deu 38, tem que anotar 38. Então vocês vão ter dados muito quebrados. Não tem problema, tá? Vocês têm a continuidade do tempo, é só transpor ali esses dados aonde eles correspondem. E 0,0802. Beleza. Eu tenho aqui os tempos e a concentração. Lembra lá que eu falei para vocês? Para a gente chegar... deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Para a gente chegar nas ordens de reação, eu vou ter que fazer
ln, né, o tempo em função do ln. Vou ter que fazer o tempo em função do inverso, né, 1 sobre a concentração. E vou ter que fazer o tempo em função da concentração efetivamente. Tá? Então, primeira coisa que eu preciso é inverter, não sei se seria a forma correta, inverter e passar para passar para o logaritmo cada um desses dados aqui. Não vou fazer na mão. Existe uma funcionalidade, né, no Excel que vai permitir que eu faça isso. Então, para fazer o inverso, eu poderia pesquisar, eu acho que tem o inverso aqui, tá? Mas o tratamento, mas eu posso fazer mais simples. 1 dividido sobre não, né? 1 dividido pelo valor. Então eu seleciono a coluna e dou Enter, tá? Me deu o valor aqui. Quando eu clico aqui nesse cantinho da célula, ele me passa todas as informações até o limite da tabela, ó. Fez o tratamento para todas elas, tá? Então observem, ó. Se eu colocar aqui, eu vou ver aqui em cima que todos eles estão invertidos, ó. Tem ali em cima, ó, 1 sobre cada um deles, tá? Claro que é sempre bom conferir, né? Às vezes a gente acha que ele está lendo uma tendência e ele está lendo outra. Então, aqui eu vou chamar essa coluna de inverso. E vou fazer uma outra coluna, ln. Vamos colocar de forma correta, né? ln aqui, tá? Vou achar o ln de quem? Não é o ln do inverso, não vão errar aqui as coisas para não confundir. ln tem uma funcionalidade, ó, ele já faz direto. Então você clica aqui no ln. Esperar que ele... Opa! Bom, ln. Aqui, de quem? Opa, não foi? Então eu vou fazer da outra forma. ln tab. Pronto. Né? ln, apertei o tab. Ele vai pedir aqui na célula um número. Que número é esse? A concentração. Tá? Então ln da concentração. Beleza? Me deu aqui um valor. É negativo, não tem problema. Não é concentração negativa, é ln. É um número associado a ele, para uma equação. Vou fazer de novo aqui. Tá? Ele me deu todas e eu vou conferir. Ó, lá em cima. ln do B5, eu estou na linha 5 mesmo. ln do B8, do B8 aqui, eu estou na linha 8. Então, beleza. Tá? Fez de todos para mim. Certo? Os dados eu tenho. O que eu faço agora? Eu vou pegar a concentração, ou desculpa, né? Vou pegar o tempo, vou selecionar aqui os tempos, vou segurar com o Ctrl e vou selecionar qual coluna eu quero. Vamos pensar o seguinte, ó. Vou voltar aqui um pouquinho com vocês. Vamos na ordem, né? Na ordem das ordens. Reação de primeira ordem é em função do ln. Então vamos desenhar um gráfico em função do ln. Eu vou voltar lá para os dados do exercício aqui. Então, ó, aqui. Selecionei, segurei o Ctrl, selecionei, tá? Esses são meus dados. Ele está lendo que a da esquerda é o X, a da direita é o Y, por convenção, tá? Por padrão. X, Y. E onde é que eu vou? Eu vou aqui. Eu vou abrir um pouco a tela, tá? Eu vou aqui em Inserir. Aqui tem uma barra de gráficos, tá? Mesmo que não esteja aqui, dá para ir em outros lugares. Eu vou clicar aqui nesse monte de pontinho solto e ele vai me dar a opção dispersão. Por que dispersão? Porque eu não sei qual formato ele vai obter. Olha lá, ó. Coloquei aqui, tá? Vamos mudar o título só para a gente saber. Esse é o nosso... se digitar ajuda. Isso. Tempo versus ln. Tá? Beleza. Tempo versus ln. Pergunto para vocês. Isso aqui é uma reta? Sim ou não? Não é reta. Não é uma reta, né? Aí você pode falar assim, mas eu posso simplesmente falar que não é uma reta? Posso, mas
que é até evidente, né? Que ele está vindo aqui, está decrescendo. Mas se eu precisar comprovar, né, para alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dados aqui, ó. Então, o que, que eu para selecionar os dados? Clico num deles, todos eles ficam selecionados. Venho com a direita e vou aqui e coloco adicionar linha de tendência. Quando eu vou em adicionar linha de tendência, ó, ele já vai direto para linear. Posso mudar, posso pôr logarítmica, né? Ó, ixi, ó, tá bom. Ele não quer me dar logaritmo. Poderia ficar mudando ali, mas eu não vou mudar. Eu quero linear, porque eu quero saber se é uma reta. Então, adicionar linha de tendência, linear, tá? Ótimo, tá nítido que não é uma reta. Mas como é que eu vou saber ainda mais disso? Eu venho aqui, ó, que está falando exibir valor de R quadrado no gráfico. Não sei se vocês já tiveram isso em alguma disciplina, tá? Mas se não tiveram, terão. Este R quadrado, ele nos dá o quão próximo os dados estão de uma reta. Ou seja, quanto mais próximo de 1 este R quadrado estiver, mais próximo de uma reta a gente está. Ah, professor, mas 0,89 é quase 1. 0,9, né? Vocês vão ver, para estar próximo de uma reta, fica 0,99 alguma coisa, tá? Então, é bem perto de 1 mesmo para ser uma reta, tá? Bom, então vamos pegar esse nosso dado aqui. Será que eu consigo passar lá para o OneNote? Vamos ver. Se não conseguir, eu tiro um print da tela e tá beleza. Consigo. Beleza, tá? Aqui. Então, esse é o nosso tempo versus LN. Quer dizer, muito provavelmente, ela não é uma reação de primeira ordem, porque é esse tratamento que a gente precisa. Vamos tentar fazer, então, para o de segunda ordem, que seria tempo e inverso. Tá? Então, selecionei agora essas colunas, vou lá no inserir, na dispersão aqui, né? Tem vários tipos de gráficos, tá? Só que esses aqui não vão dar tendência para nós, são gráficos de estatística, né? Para outro tipo de dado. Venho aqui, dispersão. Ó, perceba, se eu colocar a seta, ele já mostra, né? Aqui é uma tendência, aqui só a linha, mas eu não quero a linha, eu quero os pontos. Beleza. Isso aqui é uma reta? Parece, né? Bem próximo de uma reta. Quem que é isso aqui? Tempo versus inverso. Vamos fazer de novo o que a gente precisa. Ó. Vou selecionar aqui, venho com a direita, adicionar linha de tendência, pediu linear, né? Tá tudo em cima ali da reta, tá dizendo pra gente. Exibir R quadrado. Olha lá, ó. Aqui é porque é exercício, né? Tá dando R perfeito. Nos dados incrementais, dificilmente vocês vão achar um R tão perfeito. Aqui ele induziu, tá? Ou seja, é uma reta perfeita nesse caso. Então, não tem outra como discutir, né? É uma reta, a gente já chega e acha essa reta aqui, tá? Já vou trabalhar com esses gráficos aqui em cima deles para vocês, né? Mas vou colocar antes todos eles para a gente ter o tratamento. Vamos fazer do último para a gente comprovar, tá? Poderia selecionar direto, mas vou fazer da mesma forma, só para vocês verem que eu estou usando. Agora, tempo e concentração. Vou lá de novo no inserir, fazer a dispersão. E aqui, tá? Dá para ver, né? Não é uma reta de novo, mas a gente tem um novo dado. Quem é esse aqui, então? Tempo versus concentração. Aqui não tem problema o tio nada, porque não é um dado que vai ficar salvo. Tá? Se quiserem, depois eu passo a planilha para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Vocês podem ver o detalhamento das fórmulas, que não tem nenhuma fórmula complexa, é tudo fórmula que o Excel nos dá, mas às vezes tem gente que não tem um hábito de usar, então localiza lá onde estão as coisas. Tá? Aqui, vou lá. Opa, não, vamos primeiro achar a nossa tendência, né? Cliquei num dado aqui, cliquei com a direita, adicionar linha de tendência, já deu uma reta que não é reta, exibir o valor de R, ó, 0,61, isso aqui não é uma reta de longe, tá? Só para a gente ter certeza que não é. Aí vocês podem falar, mas que tendência é essa? Aí a gente teria que fazer um tratamento. Existe um programa matemático que o pessoal usa muito, que é o Origin. Vocês vão usar muito o Origin também no laboratório. O Origin faz esses tratamentos, né? Você olha com um perfil mais bonito, ele já é mais voltado para isso. O Excel
tem essas funcionalidades, atende bem, mas não é esse o propósito principal dele, tá? Beleza, então temos aqui os nossos 3 gráficos. Vou mudar a ordem só para a gente ter qual é o nosso oficial, né? Porque daí a gente quer trabalhar em cima dele. Este aqui nos deu uma reta, que foi tempo versus o inverso da concentração. Então, quando eu fiz tempo versus o inverso da concentração num determinado tempo, né? Porque tem que ser em função x e y, né? O y só vai mudar se o x mudar. Então, o y aqui só vai mudar se o x mudar, né? Então, cada tempo eu tenho uma concentração, cada tempo eu tenho um inverso da concentração. Se eu tive esses dados aqui, significa então que a relação com o inverso nos deu uma linha reta. Olha lá, ó, semelhante a isso aqui, tá? Então, qual é a equação que vai obedecer aquele gráfico lá? É uma equação de segunda ordem. 1 sobre o inverso, vamos copiar, não tem problema, tá? 1 sobre o inverso é igual constante vezes o tempo mais 1 sobre a concentração inicial. Tudo bem? Beleza. Precisamos trabalhar com esses valores aqui, porque a gente quer saber a ordem da reação. A gente já descobriu, né, que essa equação aqui está dentro de uma dedução de fórmula para uma equação de segunda ordem. Então, a gente já sabe que é de segunda ordem, porque chegou na reta para esse tipo de equação aqui. E o valor da constante. Espera aí, mas como é que eu vou achar o valor da constante? O que vocês acham? Alguém tem alguma hipótese? Vamos fazer o seguinte. Vou trabalhar em cima do gráfico de novo, tá? Agora vocês vão me desculpar se eu não achar exatamente aqui. Aqui, achei. Exibir a equação no gráfico. Olha lá, ó. Presentinho do Excel para nós, hein? Ele dá a equação pronta. Ah, professor, está ensinando um artifício? Não, estou falando que hoje em dia ninguém faz isso na mão, tá? Não quer dizer, não adianta eu ensinar, adianta, claro, ensinar para vocês a fazer na mão, porque se vocês não tiverem nenhuma ferramenta tecnológica, tem que ser na mão, tá? Mas eu estou mostrando como que é feito. Se a gente precisar, a gente vai jogar os dados, vai tratar, vai ter a equação. Ah, mas eu quero confirmar. Ótimo, tem que saber fazer na mão, porque a ideia é saber o que cada coisa significa. Aqui ele está dando para nós, então a gente vai usar ele pronto, tá? Mas, de novo, né? Então eu vou copiar esse aqui pronto, né? De novo. Não quer dizer que o a mão perdeu a funcionalidade. Muito pelo contrário. Aqui. Ó, nos deu a equação da reta. Vamos copiar? Y igual a 0,0225 vezes x mais 1,059. Para quem não lembra, este valor aqui é a inclinação da reta, o 0,0225, né? Então é a inclinação dessa reta, o quanto ela está inclinada, distante do eixo x. E este valor aqui, que é o b, que é o coeficiente linear, é onde intercepta o eixo y quando x é igual a zero. Tá? X igual a zero. Tá? Então, esse valor aqui, 1,059. Certo? E aí, o que acontece? Olha só. Eu tenho y
minha variável y, ó, aqui o y. Eu tenho x e quem é que multiplica x? É o coeficiente angular e quem é que soma ali no canto? Meu coeficiente, quase faltou cor aqui, linear. Ou seja, eu sei que a minha constante é 0,0225. Olha lá, está pronto pela equação da reta. Qual a unidade? Vou deixar a unidade, né? A gente está brincando unidade para todo mundo. Vou deixar um quadradinho aqui, ó. Falta unidade. Vocês exploram a unidade. Tá? É tratamento matemático. Bom, vou deixar aqui, ó, unidade. Não esqueça que vocês têm que preencher isso, tá? Unidade. Vou continuar daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa. Dúvidas até aqui? Dúvidas para gerar o gráfico? Deu para entender um pouco como monta gráfico? Não deu para entender nada, não tem problema. Deu para entender como a gente chegou aqui nessa equação? Não deu para entender? Aproveitem. Dúvidas de vocês agora. Professor, tem Oi. como resolver essa usando números para a gente chegar nessa equação? Resolver... Tipo, chegar na equação por números mesmo. Tipo, pegar ali a concentração de A em tempo X. igual a gente fez no método da velocidade inicial? Não tem. Nesse caso não tem. Então, na verdade, assim, são dois métodos de determinação de equações de velocidade. Só que uma determina a velocidade diferencial, outra integrada, né? Então, nesse caso aqui, como a gente tem a concentração com o tempo, é uma dependência. Concentração com o tempo para determinar a cinética. No outro concentração com velocidade inicial, determina a equação diferencial pela velocidade inicial. Então, são parâmetros diferentes. O que eu poderia fazer é ter esses mesmos dados e outras situações com concentrações iniciais, e aí poder comparar um com o outro e ver se uma equação integrada e a diferencial correspondem. Mas aqui a gente não tem como chegar para números. Aqui a única forma é graficamente. Sim? Não? Entendi, professor. Tá? Eu sei que pode parecer mais complicado, mas assim, vocês fazendo, né? E aí eu recomendo quem tiver acesso a um software de planilhamento que tente fazer. No começo, quem não mexe vai ficar confuso, depois a coisa vai esclarecendo. Se quiserem ajuda, claro que eu me disponho a ajudar vocês, mas eu quero que vocês entendam que essa forma aqui de obter é a forma atual. Não adianta falar para vocês, não se faz assim, ou se faz na mão. Não se faz, tá? Vocês podem fazer na mão se precisar? Podem. Pega um papel, né? Não tenho como desenhar aqui, mas pega um papel, quadricula ele inteiro e faz essa relação. Calcula isso aqui que a gente fez aqui, ó, não é nada impossível. É o inverso de cada um, então você vai fazer 11 contas, 11 inversos, então 1 sobre cada um deles. Calcula o LN, 11 contas de novo, você tem essa tabela pronta. E aí coloca os pontinhos lá, né? Faz dentro da escala, né? Quem é o menor, quem é o maior, monta uma escala e vai pontilhando lá, tá? Então não tem, aqui só facilita, tá? Mas o restante é super tranquilo de fazer, tá? Então dá para chegar aqui com tratamentos matemáticos que vocês já ouviram falar minimamente. Se dominam ou não, aí é de cada um, mas vocês já ouviram falar. Então agora é usar, né, para esse fim aqui, tá? Mais dúvidas? Então, professor, eu de novo. Pode falar. Professor, a gente sempre tem que escolher a que vai dar uma reta? Isso, por quê? Porque quando a gente deduz, então assim,
vamos olhar cada uma delas, né? Reação de primeira ordem vem da lei diferencial de primeira ordem. Então, ela vem daqui, né? Dessa equação aqui, que é de primeira ordem. Igual aquela que a gente desenhou, né? Com expoente 1. A segunda ordem vem desta aqui, que é de segunda ordem, né? Com expoente 2. E a elevada a zero, deixa eu colocar aqui só para não ficar sem. Não, tá aqui. Esquece. A ordem zero é isso aqui, que seria o expoente, ou concentração do reagente elevado a zero, que é 1, então não aparece. Quando a gente integra, ou seja, quando a gente faz esse tratamento matemático de integração, ela dá essa equação para a gente. Então a gente chega nesta equação aqui. E esta equação aqui, ela só é obedecida quando a gente tem uma relação direta de 1ln com o tempo. E essa relação, para esse formato de equação, é uma equação linear. Eu poderia fazer outros tratamentos matemáticos, por exemplo, e falar, eu vou colocar um ln, um logaritmo aqui, não sei o que, um exponencial, e fazer com que essa equação seja logarítmica. Posso fazer? Pode. Só que tratar uma equação logarítmica, aí sim você não consegue fazer no papel. Aí tem que ser num software específico, tá? Então, a intuito disso aqui é tentar facilitar, entre aspas, né? Facilitar o processo, que a gente tente achar uma lógica dentro dessas equações para entender de qual ordem ela é. Mas, ó, aqui também, né, é uma equação de primeiro grau, é uma equação linear, e aqui também, né, uma equação linear de primeiro grau. Não sei se eu confundi, expliquei. Então, professor, é que a minha dúvida era assim, porque eu tava vendo a videoaula, aí tinha esses três, né? Que você mostrou. Aí, mas assim, como eu sei que é, por exemplo, a reta que eu tenho que escolher e não é a outra? Porque só um vai dar reta. Porque os outros todos vão dar alguma forma diferente, porque basicamente se uma funciona, quer dizer, por exemplo, aqui funcionou, é segunda ordem. Então ela não pode ser nem de primeira ordem, nem de ordem zero. Então as outras vão dar qualquer outra forma. Logarítmica, exponencial, aleatória, né, que não existe, mas enfim, uma que a gente não sabe o que é, e a gente vai chegar à conclusão que não é uma reta. Raramente, e aí, claro, a gente vai chegar lá numa situação muito específica, pode ter duas parecidas. Aí eu tenho que detalhar mais ainda ou fazer mais experimentos, mas não é o nosso caso. Mas assim, pelo gráfico, eu posso pegar uma de outra ordem, tipo, por exemplo, de ordem zero? Tem como descobrir pelo gráfico? Sim, sim. Só... Se fosse de ordem zero aqui, este gráfico aqui, ó, tempos não, né? Tempo versus concentração daria uma reta, tá? Deixa eu ver se eu deixei um gráfico aqui aqui, ó. Se fosse de ordem zero, tempo versus concentração dá uma reta. Tá? Então, quer dizer, se esse der uma reta, significa que eu tenho uma reação de ordem zero. Não seria nem de primeira ordem, nem de segunda ordem. Mas a outra não dava uma reta, né, professor? Ou dava? Qual outra? É que assim, essa que a gente fez é de primeira ou de segunda? Segunda. Essa aqui, tempo inverso é de segunda ordem. Isso. Mas a de primeira não deu reta, deu? Tipo, no exemplo da videoaula. Aqui, ó. Deu. Desculpa. Perdão, aqui, ó. Deu. Tá? O que ele mostra pra gente? É que pressão e concentração, né? Lembra que a gente viu lá no começo? São grandezas que podem ser comparadas. Então é concentração de gás, pressão de gás. Aqui, ó, é tempo versus concentração. Deu uma logaritmo, exponencial, qualquer coisa. Tempo versus ln de pressão. Deu uma reta. Então quer dizer que ela é uma equação de primeira ordem. Uma reação, na verdade, né? De primeira ordem. Sim? Não? Entendi, professor. Entendi o que eu tava... Não, mas é bom que vocês perguntem, porque às vezes é isso mesmo.
com uma dúvida de uma, não lembro bem de outra, tal, e a gente já vai acertando. É ótimo. É isso mesmo que eu quero, tá? Vocês vão tirando as dúvidas. Podem aproveitar. Se tiverem mais dúvidas, por favor. Nada por enquanto? Tem certeza? Ah, não tem mais folhas aqui. Caneta grossa. Não tem problema. Bom, vamos lá. Vamos continuar esse para tentar terminar, depois a gente faz outro. Preveja a concentração de AB, então é uma reação hipotética, né? Ó, tá lá em cima. A reação aqui. Preveja a concentração de AB aos 25 segundos. Como é que vocês podem prever a reação aos 25 segundos? O que vocês me diriam? 25 segundos está aqui, né? Ó. 25 segundos está aqui, no meio, né? Então quer dizer que a concentração está aqui, no meio. Só que a concentração direta, se eu quisesse fazer, eu ia ter que pegar esse gráfico aqui, né? Ó. Tempo versus concentração. Né? Vou pegar aqui em 25 segundos, eu ia ter que achar um valor aqui. Opa, um valor aqui que estaria numa suposta reta, uma suposta linha de tendência. Então eu teria que tentar desenhar aqui, né, algo assim, para ver a tendência e achar. Então não é muito confiável. Então não é assim que eu vou fazer. Como é que eu vou achar a concentração no tempo de 25 segundos? Aí você pode falar, bom, mas tem uma reta aqui, né? Será que a gente pode usar essa reta? Pode. O que a gente pode fazer aqui? 25 segundos, vamos dizer que esteja mais ou menos aqui, ó. Tempo igual a 25 segundos. Vai chegar um valor na reta e esse valor aqui vai ter um correspondente em y. Mas y é a concentração ou não? Y não é a concentração, né? Y é o inverso da concentração, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tempo, 25 segundos. Tempo está onde? Está no eixo X. X. Então, a gente vai substituir. Vamos tentar? Y igual a 0,0225 vezes 25, né, que o tempo está em segundos, desde o começo estava, então vai em segundos direto, mais 1,059. Quanto dá y? Vai lá, gente. Alguém faz a continha aí para mim rapidão, por favor. Um 1,6215. Obrigado, Adriana. 1,6215. Olha só, essa é a resposta? Não. Lembra? Y não é a concentração. Y é o inverso da concentração. Então, 1 sobre concentração de AB no tempo de 25 segundos é igual a 1,6215. Ou seja, concentração de AD
no tempo de 25 segundos é igual a 1 sobre 1,6215. Dá quanto? Vou corrigir aqui só para não ficar confuso. Ó. Aqui vai ser AB, tá? É o reagente, né? Tava A lá, mas é AB. Quanto nos dá esse valor? 1 sobre 1,6215. 0,6167. Obrigado, Adriano. 0,6167 mol por litro. Olha que interessante. 0,6167 é esse valor aqui. Então, se eu quisesse pôr, né, 25 segundos igual a 0,6167. Como é que eu posso saber? Não tem como tirar uma prova real, mas como é que eu posso saber se está coerente? Bom, está entre a concentração no tempo zero e a concentração no tempo 0,50. Beleza, está coerente. Ah, professor, mas não tinha que ser exatamente a metade? Não, porque a concentração, ó, decai. Lembra que a gente comentou lá no começo, né, da parte de cinética? Deixa eu ver se eu tenho aqui nos primeiros slides. Ó, a concentração decai de uma forma exponencial, né? No começo decai bastante, porque tem muito reagente, depois vai decaindo cada vez menos até chegar aqui numa tendência e ficar linear, né? Ou chegar muito próximo do valor limite, tá? Então, não é um valor médio, mas é um valor aproximado aqui que a gente consegue ter uma ideia. Ou seja, com a equação, sabendo a ordem da reação, eu sei como extrair todos os outros dados da minha reação, tá? Da informação da minha reação, né? Das informações que eu tenho. Sim, não, dúvidas, não dúvidas. Acho que agora foi. Professor. Foi? Então, beleza, tranquilo, tá? Se vocês tiverem coisas aí, vocês falam. Eu deixei separado um outro aqui, tá? Propostas. Eu posso começar, não vai dar tempo de terminar, mas pelo menos montar a planilha. Eu posso deixar todo ele para vocês fazerem, e aí a gente volta no de velocidade inicial, faz mais um, por exemplo. O que vocês preferem? Querem começar do zero sem nada? Querem que eu comece? Querem que a gente faça uma tentativa? Ah, professor, se eu, sei lá, fizer outro tratamento aqui matemático, enfim. Não sei os outros, professor, mas eu prefiro que você faça o primeiro. O da velocidade inicial? Esse aqui? Isso. Tá. Pessoal, o que vocês preferem? Concordo com a Gabriela. Esse primeiro? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu deixar algumas dicas aqui para vocês. Este aqui, eu vou deixar em aberto, tá? Eu vou deixar depois o PDF para vocês lá, mas o exercício está aqui. Quem quiser já pega a gravação, né, assim que eu colocar. Acho que no máximo amanhã cedo. E eu vou propor para vocês um desafio, tá? Depois que eu terminar o exercício aqui, eu falo para vocês o que é esse desafio, do que consiste esse exercício. Bom, vamos lá então, né? Esse aqui de velocidade inicial. O que a gente tem que olhar? Então, primeiro, é uma reação química com dois reagentes, um produto. Tudo bem. Nós temos, para esse tipo de situação, para o método da velocidade inicial, as concentrações iniciais dos reagentes e a velocidade inicial, né, de cada uma dessas concentrações diferentes. Ou seja, aqui no caso, ó, de novo, as duas situações, 1 e 3, né, coincidentemente. O que eu tenho? 1, 0, 100 para cada um e uma velocidade. 3, 0, 200 para cada um e uma velocidade. Mudou? Mudou. Quanto? Não sei. Tá? Não sei porque eu mudei os dois parâmetros.
Se eu mudei os dois parâmetros, eu não tenho como saber como cada um deles influenciou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar blocos, né, de mudanças específicas. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu posso usar essas duas aqui como mudança, desde que o outro fique constante. Tá? Mudei, ficou constante. Então, eu vou determinar nessas duas alterações aqui como é que a concentração de NO2 interfere na velocidade inicial. Tudo bem? Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompem, tá? Eu vou seguindo o raciocínio, mas podem parar a hora que vocês acharem prudente. Como que muda essa concentração? Eu vou multiplicar aqui por um fator. Quanto multiplicou? 0,100 para 0,200. Multiplicou por 2. Quanto que muda aqui de 0,100 para 0,100? Nada, né? Então permaneceu constante. Velocidade inicial de 1 para 2 mudou quanto? Aqui dá para entender mais ou menos, mas se não souber, faz a divisão. Né? 0,051 por 0,026. Vai dar aproximadamente 2. Tá? Então quer dizer, aqui eu tenho um fator de que eu multipliquei por 2. Aproximadamente. Aqui eu não preciso representar aproximadamente porque eu preciso conhecer a grandeza, né? Então, 1,9 e tal, mas aqui é um 2. É coerente colocar o 2. Tá? Lembrando sempre que isso aqui é dado experimental, não vai chegar a uma exatidão. Beleza. Como que eu sei, então, como é que a concentração do NO2 interfere na velocidade inicial? Vamos de novo. Velocidade é igual constante, concentração de NO2, concentração de gás flúor, F2, elevados às ordens, né, respectivas. Vou colocar outra ali. Elevado às ordens respectivas que não são os coeficientes estequiométricos. M, N. Tá? Não são necessariamente, né, mas podem ser iguais. Então significa que eu elevei a concentração de NO2. Vou tentar colocar numa forma matemática aqui, talvez fique mais fácil de entender aqui. Eu elevei a concentração do NO2 a um valor que me deu um valor final, né? Um valor final aqui de velocidade. Então, quer dizer, eu elevei o 2 a alguma coisa que me deu 2. Eu elevei o 2 a alguma coisa que me deu 2. Que alguma coisa é essa? É 1, né? Então, quer dizer, se eu multiplico por 2 e aqui multiplica por 2, significa que aqui o fator é igual a aqui. Então, o único número que eu posso ter elevado é 1. Consequentemente, então, o meu M passa a ser 1. Então, a ordem de reação em relação ao NO2 é 1. A ordem global eu não sei ainda, porque depende do N. Tá? Sim, não, mais ou menos, até aí tudo bem. Sim? Sim, professor. Sim? Então tá bom. Agora para o flúor, né? Então, para o flúor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca da mesma forma. Alguém que fique constante e alguém que mude, né? Então, vou tentar descobrir o que acontece. Vou colocar, vamos ver aqui se eu acho... não tem como fazer outro, porque o único do NO2, né, que permanece é esse aqui, né? É o único que fica constante, né? Não tem outro. Então, nesse exercício, infelizmente, ficou sugestionado. Então, aqui fica constante. Aqui o que aconteceu? Dobrou. E o que aconteceu com a velocidade nessas duas situações? Opa, aqui nesse caso é mais direto, né? Ó. Dá para ver que 0,051 para 0,100, ou 0,103, também dobrou. Então o raciocínio vai ser o mesmo que o anterior.
Vamos pensar o seguinte, vou tentar trazer uma suposição, não é a situação aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o exercício que eu fiz na assíncrona, daí eu coloco para vocês. Vamos caçar exercício, cadê exercício? Onde que eu pus? Será que foi lá no começo? Ah, foi lá no começo. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, ó, por exemplo, né? Multipliquei por 2, multipliquei por 4. Como é que eu sei que a ordem é 2? Se eu multiplico por 2, então quer dizer, o 2 elevado a alguma coisa me dá uma alteração 4. Então, o 2 elevado a essa alguma coisa me dá uma alteração 2 ao quadrado. Então, significa que aqui, né, a minha alteração é 2. Então, é por isso que a minha interrogação sendo 2, eu tenho que a ordem da reação é 2. Tá? Ou seja, eu tento trazer na forma de olhar e tentar entender o que acontece para a gente ver como que existe uma relação matemática. De novo, igual eu falei para vocês, eu vou deixar para vocês os dados, né, de equação. Aí se vocês acharem melhor usar a equação, não tem problema. O importante é vocês entenderem o que está acontecendo. Que o fator aqui é, se eu multiplico por qualquer fator esta concentração, esta proporção vai acontecer para essa reação. Tá? Então vai acontecer de uma forma direta, 1 para 1. Né? Não, sem nenhum exponencial. Como aqui a relação é a mesma, eu sei que n também vai ser 1. Qual vai ser a equação de velocidade? Essa aqui. Tá? Constante vezes Na2 vezes flúor. Constante o flúor, gás flúor. Tá? Elevados a 1. Escreva a expressão de velocidade da reação. Essa aqui é a expressão de velocidade da reação. Calcule o valor da constante de velocidade. Qual linha eu escolho? Qualquer uma. Tá? Quer pegar a última linha ali, 4? Ó. A linha 4... pode ser linha 4? Pode. Linha 4 ali, né, vai dar um valor para a gente. 0,411 igual constante 0,400 vezes também 400. Não vou dar dica, mas matematicamente essa conta fica bem simples, né? Ah, professor, mas não é linear, porque se aqui é 0,400 tudo parecido, aqui no 0,200 tinha que ser 0,200 também. Não, lembra? Cada concentração inicial vai me dar uma velocidade. E essa velocidade tem um decaimento exponencial, então não é regular, não é simplesmente linear. Se fosse linear, era só a gente achar a multiplicação e ficar multiplicando todos os dados, tá? Não dá para fazer, por quê? Porque cada reagente interfere de um jeito, né? Por isso que a gente tem que analisar quando um deles fica constante, tá? Então essa é uma situação à parte. E aqui eu acho o valor da constante, né? Que eu não vou ficar fazendo conta com vocês, porque isso vocês conseguem fazer, achar o valor e achar a unidade. Vocês lembram que eu fiz em alguma das aulas assíncronas lá? Questão de unidade, acho que foi naquela primeira, né? Vamos ver se era aqui. Aqui, ó, um monte de unidade, tá? Então, é fazer esse tratamento aqui, ó. Tá? Achar as unidades, fazer eles, então não tem muito segredo. E qual a ordem global da reação? Ordem global da reação, M mais N. Então, ordem global 2. Dúvidas? Questionamentos? Coisas que eu passei muito rápido? Professor, Oi. Os exemplos, pelo menos dessa aula, assim, as concentrações aumentaram, as velocidades aumentaram. Sim. Tipo, diminui ou não tem como? Assim.
Diminuir a velocidade seria não sei nem se o termo seria correto, seria uma combinação sinérgica, né? Então os dois fatores se somam, mas daí eu nunca vi, não vou te falar que não existe, tá? Porque pode ser que algum realmente interfira, mas nesse caso aqui o máximo que vai acontecer para nós é manter constante ou aumentar, tá? Se tem algum reagente que vai impedir a reação de acontecer, a gente vai ver isso, vai poder ver isso como um reflexo na velocidade, talvez vocês vejam na fisicoquímica. Eu particularmente não conheço. Entendi, Tá? certo. Beleza? Mas bem perguntado. Eu vou até dar uma olhada, e daí eu posso trazer como informação para vocês. Realmente não sei. Mas dúvidas, pessoal, aproveitem, tá? Perguntem as coisas aqui do exercício, dos outros. Por hora não? Bom, esse aqui vai ficar em aberto, né? Que é o exercício 4 aqui, que era o outro de lei integrada de velocidade. Quem quiser fazer, né? Vai ficar lá no PDF. E este aqui é um desafio, tá? Por que um desafio? Porque ele tem tempo e concentração e pede várias coisas, tá? Pede 3 coisas diferentes: a ordem da reação, o valor da constante, a meia-vida da reação, que a gente viu lá no começo, e quanto tempo vai demorar para 90% de um reagente se converter a outro. Então, não é tão direto, não pede as concentrações, pede isso daqui. Eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Eu vou deixar esse exercício como opcional, tá? Eu vou tentar imprimir o PDF agora, mas está aqui, quem quiser tirar print da tela, mandar no grupo para os colegas, né? Mas eu vou depois, eu acho que eu vou deixar amanhã cedo o PDF lá para vocês, não sei se eu consigo converter a aula ainda hoje. E quem quiser fazer, pode ser manuscrito, pode ser digitado, tá? Mas é para fazer completo, tá? Todo ele, né? Claro, correto, né? Mas eu digo assim, desenvolver, né? Então, quer dizer, se tiver uma coisa errada ou outra, dá para relevar desde que o desenvolvimento esteja correto. Então, quer dizer, não é para fazer colocar a resposta, é fazer todo o passo a passo. Ah, fez no Excel? Faz igual eu, pega, coloca e cola ali no Excel, transforma em PDF. Fez na mão? Faz na mão, tira uma foto e me manda no e-mail, tá? Quem fizer até domingo e estiver, né, dentro de um desenvolvimento, eu dou 1 ponto na prova, na que vocês fizeram, tá? Sim? Não? Não gostaram da ideia? Oi? Acho massa, professor. Então tá bom, tá? Mas ó, Eu gostei também. que bom. Então tá bom, então estamos no acordo, tá? 1 ponto na prova. Eu só vou dar 1 ponto, eu não vou ficar corrigindo linha por linha, mas eu quero ver se tem um desenvolvimento. Não adianta colocar só respostas, não vou nem olhar, tá? É para desenvolver cada uma dessas. Professor, a gente pode fazer junto? Pode, tá? Eu não vou ficar controlando. Porque o que eu quero é que vocês desenvolvam e cada um tem a sua resolução. Então vocês vão, cada um vai mandar um para mim, quem quiser. Quem não quiser não vai ter prejuízo nenhum, a prova continua valendo de 0 a 10 normalmente, tá? Quem me enviar tem 1 ponto extra na prova que vocês me entregaram, tá? Então eu vou, acho que lança a nota até amanhã à noite, no máximo sábado de manhã, e daí quem entregar vai somar 1 ponto naquela nota, tá? Aí, claro, vocês me mandam no e-mail daquela forma, nada de rede social, de Telegram, nada, porque lá no Telegram é só para papos informais ou coisas rápidas. Esse tipo de coisa é no e-mail, aí vocês mandam lá um PDF para mim, tá bom? Certo? Não certo? Dúvidas? Não dúvidas? Nada por enquanto? Então tá bom. Deixa eu, se quiserem tirar um print, eu vou pôr o PDF, mas eu sei que tem gente que às vezes fica apressado, então se quiser tirar, vou deixar aí mais uns segundinhos. Enquanto isso, eu vou tirando aqui a apresentação da tela. Vou tirar a apresentação, tá? Pronto. Ótimo. Agora vejo vossos avatares, né? Para variar, não vejo vossas carinhas. Beleza? Dúvidas? Algum comentário, questionamento? Alguma coisa?
lembra só, gente, vocês só vão ter dúvidas se tentarem fazer. Professor, eu não sei como começa. Volta na aula, dá uma olhada. Professor, não entendi ainda como é que planilha. Tenta fazer na mão e tenta pôr na planilha e confere. No Excel, enfim. Professor, não entendi mesmo. Avisa. Eu faço um outro vídeo de comandos básicos, talvez de Excel, de Origin, enfim. Mas a gente não pode dedicar o tempo só para isso agora. Tá? O importante é que vocês entendam o conceito envolvido para a velocidade de reação para a cinética química. Tá? Mais alguma consideração? Não? É hora do cafezinho? Até a próxima aula de vocês. Bom, então, se nenhuma consideração, nenhuma dúvida, então, bom finalzinho de semana, bom final de semana. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigada, professor. Obrigado, até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Boa noite. boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau.